A ordem dos fatores não altera o produto. Olá, pessoal. Hoje, em pleno século XXI, existe muitas pessoas que estão usando este raciocínio falaz para flertarem com o mundo. Não tem cabimento isso em tempo algum. Principalmente para aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente. Não cabe fazer isso em tempo algum. É errado, é perverso. É algo que o Senhor Jesus não aprova isso aí. Porque a igreja do Senhor Jesus não pode se misturar com o mundo que jaz no maligno. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso quebrar esse raciocínio falaz, destruir, para que ninguém engane você com esse raciocínio falaz. Porque, como diz aquele antigo ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O objetivo do mundo é desviar as pessoas do Senhor Jesus, da graça, da verdade, do Evangelho, da nova aliança, enfim. Esse é o objetivo do mundo. Porque o mundo é onde o diabo está. Ele é o sedutor de todo mundo. Ele tenta seduzir as pessoas para que caiam nesses enganos. Então, isso é ruim demais. E é preciso quebrar isso aí, destruir. Porque tanto você como eu devemos estar em Cristo acima de tudo. A nossa prioridade é estar em Deus. Buscar a Ele acima de tudo. Então, é preciso fazer isso. O nosso coração só tem lugar para Deus e Cristo Jesus e mais ninguém. Essa é a verdade pura e simples. Nossos olhos têm que estar fixos nele. Devemos olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé até o fim, perseverando cada dia mais, para que assim possamos chegar no final aprovados. Porque quem viver ou quem aceitar o flerte com o mundo e começar a se acostumar com ele, essa pessoa vai chegar no final reprovada. E é aí que está o grande resultado de acreditarem nesse raciocínio falaz de que a ordem dos fatores não altera o produto. Altera sim, e muito, ao ponto da pessoa se desviar da verdade. E isso é ruim demais. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam um pouco a respeito disso, para que a conscientização agora aconteça, tanto para você quanto para mim. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, onde está escrito assim, ó: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, fomos desarraigados deste mundo perverso. Não estamos mais enraizados nele em tempo algum. Não temos nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. Por isso não podemos flertar com ele em tempo algum. Porque tudo que há no mundo é coisas perversas, que só querem destruir o ser humano, que começa a se fascinar com essas coisas. Então, isso é errado. Esse erro não pode ser cometido por você nem por mim em tempo algum. Porque Deus nos desarraigou deste mundo perverso, para sempre. Essa é a verdade comum a você e a mim em Cristo Jesus. Agora eu vou ler um próximo texto aqui, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem arregimentou a você e a mim foi Cristo Jesus. Ele nos chamou para realizarmos
a pregação do Evangelho. Ele nos chamou para isso. O chamado dele é importante demais. Por isso, não podemos se envolver em negócios desta vida em tempo algum. Porque esses negócios dessa vida, eles alteram o produto. Eles alteram a vida de qualquer pessoa. E aí é que começa a ruína da pessoa. Então, é preciso deixar bem claro que o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou. Devemos viver nesse mundo para o inteiro agrado dele em todo o tempo. Isso só vai acontecer se não nos deixarmos envolver ou se enredar pelas coisas mundanas que existem por aí. Por mais gostosas que sejam, não se envolva com isso em tempo algum. Agora eu vou ler aqui um outro texto que também está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, agora no capítulo, no mesmo capítulo 2, no versículo 19. Vamos ler aqui, ó. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Onde está escrito assim, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, onde existe injustiça? No mundo. É dessa injustiça que devemos nos afastar. Não se envolver com essas injustiças que existem por aí. Porque quando alguém se envolve com essa injustiça, o produto é alterado. O produto, no caso, é a sua vida e a minha vida. Se nos envolvermos com essa injustiça que existe no mundo, vamos começarmos a praticar injustiça também. Porque isso, de certa forma, vai nos corromper. Esse é o efeito da água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura. E o furo é algo que vai nos estragar. Então, não cometa esse erro. Então ele disse aqui, ó. Aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se você e eu confessamos o nome do Senhor Jesus para sempre em nossa vida, em nosso corpo, alma e espírito, em nosso modo de pensar, de falar e de agir, não devemos se misturar com a injustiça. Em tempo algum. É simples assim. Não devemos nos misturar com a injustiça em tempo algum. Pelo contrário, devemos nos apartar dela, fugir dela, escapar, sair fora. Não deixar que ela nos contamine em tempo algum. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está aqui na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ver aqui, ó. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Está escrito assim. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quando alguém se deixa levar pelo presente século, onde existem muitas coisas erradas, essa pessoa, de certa forma, ela deixa de viver de forma sensata, justa e piedosa. E passa a viver de uma forma insensata, injusta e sem piedade alguma. Aí o produto foi estragado. Mudou-se a essência do produto, da vida, para uma outra contrária, para práticas contrárias, práticas que Deus não aprova. Então, a educação na graça, ela nos educa para vivermos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Esse tem que ser o nosso objetivo. E isso tem que ser concretizado para que, em tempo algum, possamos flertar com o mundo, onde existem muitas coisas erradas, das quais não podemos participar em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o último texto que está
na primeira epístola de João. Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. É bem claro esse texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é bem claro. Não podemos amar o mundo. Não podemos flertar com as coisas que existem no mundo. Não podemos amar isso em tempo algum, é errado. Quem ama as coisas do mundo e se deixa enredar por essas coisas, o amor do Pai não está nele. É hora de deixarmos que o amor do Pai continue em nossas vidas. Como? Não amando ao mundo e nem as coisas que nele estão. Porque são coisas erradas, são coisas perversas, são coisas inconvenientes, são coisas sujas, pecaminosas, que não prestam para você nem para mim em tempo algum. É errado mesmo. Então eu espero que essa palavra abra os olhos de muitas pessoas, para que agora elas possam ver claramente que o produto pode ser mudado sim, mas só daquele que se desviou. É preciso manter a nossa vida em Cristo para sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.